Glória a Deus, igreja amada do Senhor Jesus, pastores preciosos do Senhor, né? Que Deus tem nos apresentado, pastor Giovanni, pastora Sofia. E uma alegria estar aqui nessa tarde com vocês, mulheres escolhidas de Deus, né? Que o Senhor escolheu para uma grande obra nessa terra. Você é escolhida do Senhor, né? Deus testificou aí nessa tarde no meu coração, né? Que Ele tem uma grande obra na vida de vocês. E Ele escolheu vocês, né? Para realizar, né? Algo que Ele escolheu para essa cidade. E Ele está construindo isso, né? Dia após dia, construindo na vida de vocês. E nessa tarde Ele, né, vai derramar uma porção nova, né? E é um privilégio poder, né, estar aqui para poder fazer parte, né? Poder também contribuir, né, com aquilo que Deus já fez na minha vida, está fazendo, né? E poder aqui liberar na vida de vocês também com a graça dele. Amém? Glória a Deus. E eu quero, né, orar para o Senhor poder ter liberdade, né? Onde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade, né? Que Ele possa fazer tudo o que Ele quer nessa tarde, amém? Feche os teus olhos. Senhor, obrigada por estarmos aqui reunidas no Teu nome, porque onde está, ó Deus, duas ou três reunidas no Teu nome, ali o Senhor está presente. E nós te damos total liberdade. Espírito Santo, fala conosco, mova as águas, mova a Tua presença, a Tua palavra. Enche-nos, Deus, enche-nos da Tua presença. Em nome de Jesus, fala o nosso espírito, o nosso coração. Libera a Tua palavra viva sobre nós, ó Deus. Ativa-nos para o propósito, Deus, que o Senhor Deus já, Deus, está preparado para todas nós. Em nome de Jesus, ativa-nos, Deus. Libera o fogo no altar, ó Deus. Aquece-nos, ó Deus, sustenta-nos, ó Deus, em tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer fazer nessa cidade. Em nome de Jesus, Senhor Deus, capacita-nos, ó Deus. Prepara-nos, habilita-nos na capacitação do Espírito Santo. Restaura-nos. Em nome de Jesus, haja cura, milagres, capacitação do alto aqui, Jesus. Ativação para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém? Você abre a tua Bíblia e a tua espada, a tua arma. Vamos começar lá em Gálatas. Gálatas no capítulo 3, no versículo 14. Diz assim, ó, Gálatas, capítulo 3, verso 14. Diz, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amém? Então, através, né, de Jesus, nós também recebêssemos a promessa, né, do Espírito Santo aí, mediante a fé. A promessa de quem? De Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão, né? Sabemos que Deus fez a Abraão, que ele saísse lá da parentela dele, né? E isso para uma terra que Deus iria mostrar para ele. E a descendência dele seria toda abençoada, né? E aí, essa bênção se estenderia também aos gentios, que somos nós, né, gente? Através de quem? De Cristo, né? O sacrifício dele. Então, essa promessa, há uma promessa sobre nós, aleluia. Então, nós recebemos aí a promessa do Espírito mediante a fé. Então, pela fé, então, sem fé é impossível você andar com Deus. Amém? Então, você tem que ser uma mulher de fé para andar com Deus. Aleluia. O justo, a justa aqui, né, para as mulheres, viverá pela fé. Então, você vai ser experimentada por Deus. Você vai viver provas para você ser aprovada por Deus. Então, eu tenho certeza que você já foi provada pelo Senhor, né? E vai continuar sendo, né? Porque com Deus é assim, né? Porque Deus quer que a nossa fé seja uma fé firme nele, né? Por isso que aqui é casa da rocha, né? Porque a nossa fé tem que ser firme na rocha, né? Aleluia. Eu quero que você abra lá em João, no capítulo 8, a partir do versículo 12. Diz assim, falando... vamos lá, né? Dá um tempinho aí para vocês abrirem. João, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 12. Aleluias. Diz assim, falando novamente ao povo,
Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Aleluia. Mas terá a luz da vida. Os fariseus lhes disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio? O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então perguntaram-lhe: onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a hora, né? Tudo estava sob o controle do Senhor ali, né? E ali no versículo 33, eles lhe responderam: somos descendentes. Ah, não, não é aqui não, gente. Lá no versículo atrás, aqui, ó. Lá no versículo 47. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele trouxe essa palavra de João 8 para mim, né? Porque o Senhor, Ele quer, queridas, estabelecer na nossa vida, né? Em todas as áreas, né? Os fundamentos da palavra de Deus, amém? Né? A gente sabe que a salvação, ela é imediata, né? A partir do momento que você confessa Jesus no seu coração, né? Lá em Romanos fala, né? Romanos 10, 9, que se você crê no seu coração e confessa Ele com a sua boca, que Jesus é o Senhor, Salvador da sua vida, você é salvo, né? Imediatamente, a salvação é imediata. Mas a conversão, ela é um processo diário da nossa vida. Até hoje, nós estamos num processo de conversão. Porque a nossa carne, né, ela é algo que necessita, né, de uma dedicação ali, né, de conversão, de você ir para a cruz, né? Jesus fala: aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, né, não é digno de ser chamado meu discípulo. Então a gente sabe, querido, que seguir a Jesus é uma decisão de morte, né? É você ir para a morte todo dia, igual os Salmos fala, né? De você ir para a morte, né? Você decidir morrer todos os dias. Então aqui fala que Jesus fala, né? Que ele é a luz do mundo, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Salmos fala também: Senhor, né, ilumina as minhas trevas, né? Nos Salmos diz que o Senhor precisa iluminar as minhas trevas. Sabemos que há trevas em nós, que precisam ser iluminadas. Sabemos que o pecado, ele nos deturpa, ele vem para que nos deturpa, é aquele que nos, né, que deturpa o nosso caráter, deturpa a nossa personalidade, a nossa identidade. Então nós somos deturpados, né, pelo pecado. Então quantos anos nós vivemos longe de Deus, né? Lembra quando foi que você se converteu? Quantos anos você está na presença agora, né? E aí a gente quer do dia para a noite já ser nova criatura, né? Já ser uma pessoa que já está, né, que já quer falar para a pastora: pastor, me coloca para pregar, me põe lá no púlpito, eu quero trazer uma palavra, eu já quero liderar as mulheres, eu já quero, né, poder, né, ser uma líder, né, eu já estou preparada, eu já estou pronta. E meu esposo, ele costuma dizer o seguinte: flecha não se lança, né? A flecha, ela tem que ser o quê? Lançada por alguém, né? Você nunca vai ser lançado, você nunca vai se lançar. Você sempre tem que ser lançado por alguém, né? O Jesus, ele fala que os discípulos, eles têm que ser enviados, né? Você tem que ser enviado por alguém. Então, a gente tem que sempre... Tudo tem um tempo e um modo de Deus, né, na nossa vida. Tudo tem o tempo e o modo de Deus, né? Eu já vou fazer 20... Quantos anos, meu Deus? 26 anos, eu acho, de convertida.
por aí. Então, assim, e eu passei um processo na minha vida que eu achava que eu já estava pronta, alguns processos na minha vida, alguns momentos que eu achava que eu estava pronta para certas coisas, né? E quando eu via, Deus me colocava nos estreitos terrível, que eu falava assim, meu Deus, né? Parece que eu estou recomeçando de novo. Quantos recomeços, né? Eu tive que passar na minha vida, mas que foram tão necessários, né? Para que hoje eu entendesse, né? O que Deus estava fazendo. Então, assim, o que Deus falou para mim, né, quando Ele estava me dando a palavra para ministrar, né? Aqui a gente vê os fariseus questionando Jesus, falando, né, né, você fala de si mesmo, né? Você testemunha sobre si mesmo, né? E eles questionando Jesus, falando que Ele, né, é o Filho de Deus, Ele é a luz do mundo. Quem é você para falar de si mesmo, né? E Jesus fala, eu sei de onde eu vim, né? Eu vim lá de cima, eu vim do Pai. E eu não estou sozinho, porque eu sou um com o Pai. Mas se vocês conhecessem Deus, né, vocês saberiam que eu, né, sou um com Ele. Porque eu estou manifestando aqui a vocês, né, o Pai. Porque nós somos um. E assim as pessoas que reconhecem o amor de Deus, reconhecem a verdade, né? Porque Jesus, ele é o verbo, ele é a verdade, ele é a palavra, né? Então ele não tem como contradizer, né? O que ele está falando, ele está manifestando a verdade, ele está sendo luz, né? Então se eles falam que ele conhece a Deus e não reconhece ali a Cristo, então eles estão sendo mentirosos, né? Então, assim, queridos, áreas da nossa vida que não estão fundamentados na verdade, né? Essas áreas, elas vão querer puxar, sabe? Elas vão querer contaminar as áreas que já foram fundamentadas na palavra de Deus, né? As áreas que a gente está convergindo ali para a palavra, né? Porque a conversão é diária, a conversão é um processo. Né? Por exemplo, no teu casamento que você já ali, né, com tanto custo, já teve vitórias no teu casamento ali, né? Deus já restaurou áreas da tua vida, né? Mas outras áreas que precisam também de serem restauradas, você não pode negligenciar, você não pode entrar numa zona de conforto, porque é muito fácil a gente entrar numa zona de conforto. A nossa carne sempre deseja, sempre vai querer estar numa zona de conforto, né? A gente pode muito bem desfrutar de tudo aquilo que o Senhor nos proporciona de bom, de maravilhoso, né? O Senhor é um Deus abençoador, Ele nos abençoa. E Jesus ele veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Né? Jesus fala isso, eu vim para dar para vocês uma vida em abundância. Né? Mas a nossa carne ela sempre vai querer o quê? Deturpar tudo que Deus faz. Né? E ela vai querer te puxar para uma zona de conforto, para você se acomodar. Né? Mas o Senhor, Ele te chama, querido, para você ser uma guerreira, para você ser uma lutadora, para você ser uma conquistadora, sempre conquistando terrenos, sabe, lugares novos, né? Sempre conquistando, sabe? Né, zonas, territórios novos, né? A sua vida é como se fosse, né, um país, né, um território, vários lugares que você vai ter que ali estabelecer fundamentos da palavra de Deus e colocar ali, sabe, como se fosse ali, né, uma bandeira, estacas, né, e fincar essas estacas de uma forma bem profunda e estar ali sempre vigiando para que não venha o inimigo para arrancar aquelas estacas, né? Então, a nossa vida ela vai estar segura quando as raízes, né, elas estiverem profundas, os princípios bem estabelecidos, sabe? Então, sempre nós vamos ter que estar vigilantes. Sabe, querido? Foi assim com a minha vida, né? Até hoje Deus tem feito e Deus está ali, minha filha, continua vigilante. Quando Deus colocou Adão e Eva ali no jardim, um lugar seguro, que não tinha risco aparentemente, não é verdade? Porque tudo perfeito, Deus colocou eles ali, não tinha nada de errado, né? Tinha tudo, tinha alimento, tinha tudo para eles. Não tinha pecado, não tinha nada. Aparentemente estava tudo bem. E mesmo assim eles conseguiram pecar. E mesmo assim eles conseguiram ser expulsos daquele lugar, né? Então, quanto mais hoje, no mundo onde o pecado, né, tá assim demais, terrível. E a gente já está vivendo num tempo onde nós vemos a vinda de Cristo tão próxima. E a maldade, né, fala na palavra que nos últimos dias a maldade seria de tamanho terrível, né?
Então, a gente está vivendo numa época, numa era, que a gente vai ter que ser ainda muito mais forte, a gente vai ter que ser ainda muito mais vigilante, muito mais espiritual, né, do que os nossos irmãos antigos, né, antepassados, né? Eles pagaram um alto preço para o evangelho chegar até nós. E nós vamos ter que nos comprometer ainda mais para as gerações, né, que vão, os nossos filhos, nossos netos, né? Nós vamos ter que ser muito mais firmes para passar para eles esse evangelho de uma forma ainda mais fervorosa, de uma forma ainda mais intensa. Amém? Então, queridos, nós estamos vivendo uma época muito difícil. Então, Deus, Ele quer te levantar, mulher, sabe? Para que essa luz, que Jesus fala que é Ele, né? Essa luz brilha ainda mais. Porque onde essa luz brilha, não há trevas. Todas as áreas da tua vida, o Senhor quer estabelecer os princípios. As raízes sejam profundas, né? Quando eu aceitei Jesus na minha vida, eu tinha 16 anos, né? Eu vim de uma família católica. Meu pai, ele foi coroinha quando ele era criança, sabe? E ele era muito católico mesmo. Quando eu aceitei Jesus, para ele isso daí foi terrível. Ele falou assim: se você continuar indo nessa igreja, minha filha, eu vou queimar essa igreja. Ele me ameaçou. Eu vou queimar essa igreja. Eu falei para ele: pai, isso é uma decisão muito pessoal, né? Eu escolho ir nessa igreja porque é algo pessoal, você não pode escolher para mim, né? E ele não aceitava de jeito nenhum. E ele falou assim: ele falou, eu vou pôr fogo nessa igreja, você não pode continuar indo nessa igreja. E aí eu parei de confrontar ele, né, agindo com sabedoria, né, naquilo que eu entendia, que era sábio ser. Parei de confrontar ele e continuei indo assim, né, bem sutilmente. E aí acabei conhecendo o meu esposo, né, orando com ele para casar e tudo. E meu pai falou assim: eu não vou entrar nesse casamento, não aceito você casar com um crente e tudo mais. E fui orando, perseverando no Senhor. Ele acabou entrando comigo e tudo mais. Deus foi dando graça, né? Casei. E aí a gente começou, né, a servir a Deus. Eu sempre tive uma convicção no Senhor que a minha vida seria para servir a Deus como uma missionária, onde Deus iria levar a gente. E assim foi, né? Meu esposo, um pastor, ele sempre falou para mim: Dani, o nosso chamado, o meu chamado é para Deus nos levar, né, para qualquer lugar desse mundo. Não tenho assim, onde Deus levar vai ser para esse lugar. A gente vai comer o que Deus der, uma dependência mesmo total, né? E eu aceitei aquilo, confiava mesmo nessa palavra, e foi assim a nossa vida. A gente já morou em mais de 10 cidades, moramos em mais de 30 casas, mudamos muitas vezes, né? A nossa filha, né, quando ela nasceu, ela com 1 aninho de vida, a gente foi morar na casa de uma família nova convertida, moramos na casa deles, né, no quarto dos filhos, juntava a cama, a gente ficava lá, começávamos a plantar igrejas assim, né? Então, assim, a gente sempre foi muito assim, né, na dependência de Deus. E nisso a gente cresceu muito em Deus, né? A gente foi crescendo, rompendo, amadurecendo, dependendo de Deus. Provamos de muitos milagres, de muitas maravilhas. E foi muito bom isso. Aí, com o tempo, né? Acho que 10 anos atrás, minha mãe, ela ficou doente, teve um câncer no pulmão. E aí ela ficou muito ruim e começou um tratamento de quimioterapia. E depois de 6 meses ela fazendo o tratamento dela, eu fiquei doente também. Eu tive um câncer no pulmão, né? E nesse processo, né, de eu ficar doente, eu falei para Deus: Senhor, né, por que eu tô doente desse jeito? Meu Deus, né? Eu comecei assim a não entender por que eu estava assim, né? Porque em tudo na minha vida eu obedecia a Deus, né? E eu falava: Senhor, eu não quero morrer, né? Eu quero viver as tuas promessas, tudo aquilo que o Senhor já falou, eu quero viver isso, né? Mas queridos, quando eu estava doente, o meu esposo, ele cuidava eu tinha que depender dele, né? Para ele cuidar de mim, porque eu fui fazer uma biópsia, então eu não conseguia me cuidar, não conseguia tomar banho, não conseguia escovar meu dente, né? E nisso eu começava a ver o quanto de orgulho tinha no meu coração. Eu começava a ver o quantas coisas Deus precisava tratar no meu coração, sabe? E isso tudo era heranças familiares, né? Porque a minha mãe, ela não teve um pai, né? Quando ela ela tinha 3 anos, o pai dela morreu. Então ela não tinha nem lembrança do pai dela. E o meu pai e a minha mãe, eles tinham assim, eles viviam uma guerra, anos de vida debaixo de guerra. O relacionamento dos dois era guerra.
E Deus tinha um propósito na doença da minha mãe. E logo depois meu pai ficou doente também, né? E Deus tinha um propósito na doença do meu pai, que era quebrantar o coração dos dois. Porque eles tinham raízes de amargura um com o outro, né? Só que existiam coisas no meu coração que eu estava levando, né, adiante e que eu não enxergava. Então, existem coisas que a gente leva no nosso coração, sabe, gente, que a gente vai disfarçando, né? Porque a gente vai fazendo as coisas para Deus, a gente continua na igreja, a gente serve a Deus, a gente, né, tá na presença, adora a Deus, relaciona com Deus na intimidade, mas a gente não quer lidar com as coisas que até Deus usa pessoas para falar. Quantas vezes Deus usou meu marido para falar, olha, você é igual a tua mãe, você é assim, você não reconhece, mas você é assim. E eu endurecia com ele, né? Por quê? Porque eu era uma pastora. Por quê? Porque eu aceitava, eu me sujeitava aos direcionamentos de Deus para poder ir para tal cidade, para poder fazer a obra. Entendeu? Eu fazia barganha com Deus. Ah, não, isso aqui eu não quero mexer com isso aqui, não. Porque eu obedecia aqui e ali eu não queria lidar, entende? Mas chega uma hora que você não tem como fugir do tratamento, sabe? Ou eu me quebrantava e abria para Deus, né? Ou o que a gente não tem controle, né? Ou eu poderia realmente Deus me levar, né? Porque Deus, ele tem todo o controle, ele é o soberano, o Senhor, né? Então a gente não tem como fazer queda de braço com Deus. Deus não precisa de mim, eu entendi isso, sabe, gente? E eu antes eu achava que Deus precisava de mim, né? Ah, Deus precisa de mim para fazer a obra dele. E hoje eu tenho essa convicção, Deus não precisa de mim. A obra do Senhor, ela vai continuar, sabe? Deus pode muito bem levantar o meu marido para fazer a obra dele na terra sozinho, se ele quiser. Ou não, né? Se também ele não quiser, Deus levanta outro. Eu entendi muito bem isso, queridos, né? E ali, o meu orgulho precisava morrer, sabe? Deus, ele resiste ao soberbo, né? Deus, ele resiste ao orgulhoso, né? Então, chega uma hora, chega o tempo, o modo de Deus, sabe? Que não tem como mais seguir adiante se você não lidar com aquela situação. É que nem Jacó, né? Em Peniel. Ele precisava ali confrontar o velho homem. Jacó precisava lutar com aquele anjo. Falei assim, não, agora eu preciso fazer esse homem morrer. Esse velho homem tem que morrer hoje. E eu preciso nascer de novo. Eu preciso tomar posse dessa nova identidade que Deus tem para mim, sabe? E ali, sabe, foi aonde o Senhor, né, transformou meu coração. Onde eu me humilhei, falei, Senhor, eu não quero morrer, eu quero viver o teu propósito, né? E aí eu me sujeitei ao tratamento, me sujeitei ao meu marido, porque eu resistia tanto ao cuidado do meu marido. Por quê, né, queridos? Ele estava ali cuidando de mim, ele até conta esse testemunho, né, que ele cuidava, né, lavava meu cabelo, escovava meu dente, né, raspava meus pelos da perna, né, ele tinha todo esse cuidado e aquilo me irritava tanto, depender dele. Eu ficava tão irritada, gente, vocês não têm ideia. Ele falava assim, não, por que você está tão irritada assim? Eu estou cuidando de você, né, você fica brava desse jeito. Mas era o orgulho, né? Quando a gente é orgulhoso, a gente não percebe. Tem um pastor que ele fala assim, a pessoa que é orgulhosa é que nem a pessoa que tem mau hálito. Ela não percebe que tem mau hálito, né? A pessoa que é orgulhosa, ela não percebe que é orgulhosa, né? E é uma coisa horrível, gente. É horrível. Eu vejo, às vezes, pessoas orgulhosas, né? Eu falei assim, meu Deus, olha, eu já fui desse jeito. E é muito triste, porque a gente fere as pessoas que nos amam. Pessoas que nos amam. Hoje eu vejo o quanto o meu marido me ama. Ainda, né, eu já sabia que ele me amava, mas eu não enxergava na plenitude do amor dele por mim, sabe? Eu não conseguia desfrutar do amor que ele tinha por mim, na plenitude que ele tem. Entende? Isso é muito ruim, porque você não consegue desfrutar da pessoa, naquilo que ela te oferece. E é assim com Cristo, né? Todo o sacrifício que Jesus tem para nós, às vezes a gente não consegue desfrutar em todas as áreas da nossa vida, porque a gente é orgulhoso, gente. E a gente acaba, sabe, deixando áreas da nossa vida debaixo de trevas. Sabe, a gente não consegue remir áreas da nossa vida. E a gente não consegue seguir adiante.
a gente não consegue ter autoridade, a gente não consegue ter a bênção de Deus. E isso vai puxando a gente para trás. É como se fosse laços, né, cordas, prisões que vão puxando a gente para trás. Entende? E você puxando com a sua força para frente. Não, por que eu não consigo ir adiante? Por que eu não consigo avançar? Por quê? Porque tá te prendendo, tá te puxando para trás. O inimigo ele vai tendo legalidade mesmo, né? Porque aonde não há remissão, né, existem demônios que têm legalidades, existem espíritos familiares que vão te puxando para trás, sabe? Que não permite você, porque ele tem legalidade, ele tem autoridade, né? Porque olha só, a minha mãe tinha câncer no pulmão, o meu pai tinha câncer no pulmão, eu tinha câncer no pulmão também, queridas. Porque a minha mãe era uma mulher que ela era uma guerreira, ela era valente, ela sempre foi trabalhadora, ela trabalhava, sabe? Ela sustentava, ela nos dava o melhor. Minha mãe, ela sempre nos deu o melhor. Comprava roupa do melhor pra gente de marca. Ela comprava os melhores brinquedos pra gente. Eu lembro quando ela chegava em casa com videogame para meus irmãos, pra gente. A gente ficava numa alegria. O prazer da minha mãe é ver a gente feliz. Meu pai, ele pagava as contas da casa, comprava comida, sabe, sustentava, mas os dois não tinham relacionamento. O que é a alegria dos filhos? A alegria dos filhos é ver os pais bem, né? E eles não conseguiam entender isso. A gente era triste de ver só os dois brigando. Então, assim, um tentava na força, né, dele suprir a nossa alegria com presente, o outro também sustentando com recurso, mas não conseguia, sabe? E aí chegou num ponto que minha mãe não conseguiu, né? Ela ficou doente. Minha mãe faleceu com 57 anos, muito nova. 6 meses depois, o meu pai faleceu também, né? Depois que ela faleceu, 6 meses depois. Mas com a graça de Deus, eles no leito de morte, perdoou, né? Um ou outro, né? A gente pregou para eles, né? O evangelho, eles se abriram para o evangelho. Confessaram Jesus, sabe? Aceitaram Jesus, né? Estão na glória, graças a Deus. Olha a misericórdia de Deus, né? Então, Deus é assim, é misericordioso. A misericórdia dele dura para sempre. Mas eles poderiam ter tido um outro estilo de vida. Poderiam estar vivos, desfrutando dos netos e tudo mais, né? Mas, com a graça de Deus, a minha vida foi remida, né? Deus me curou, fui curada de um câncer, né? Tive 7 tumores no pulmão. O Senhor me curou, né? Eu orei pelos meus pais 20 anos, querido. Depois que eu aceitei Jesus, né, com 16 anos, eu fiquei 20 anos orando pela conversão deles. Mas foi dessa maneira que aconteceu. E eu também fiquei doente, porque o Senhor queria arrancar raízes em mim de iniquidade. Mesmo eu servindo a Deus, mesmo eu sendo uma pastora, tinha raízes de iniquidade em mim, sabe? Por quê? Porque às vezes nós nos tornamos que nem fariseus, né? A gente deixa de ouvir a Deus, olha. No versículo 47, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Eu estava deixando de pertencer a Deus. Deus estava usando meu marido para falar comigo e eu não estava dando ouvido para ele. Eu não estava ouvindo meu marido. Deus usava ele para falar coisas para mim, né? E eu não ouvia, eu ficava dura, eu endurecia. Falei assim, não, você não tem nada a ver com o que você está falando. E eu estava me tornando uma religiosa, né? Eu achava que eu estava fazendo, eu estava sendo alguém que amava Deus, que obedecia a Deus, né? Isso é muito sério, gente. Nós podemos nos perder dentro da igreja, né? Por fazer. A gente acha porque alguém está aqui no púlpito, pregando a palavra, ou fazendo algo, uma líder, né? Fazendo algo no ministério, né? A gente acaba desejando também fazer, né? Mas o meu esposo sempre fala, quem você está se tornando, né? O que você está fazendo você se tornar quem? Você está se tornando uma pessoa parecida com Jesus? Né? Você é uma pessoa que perdoa facilmente, como Jesus fala para Pedro? Né? Quantas vezes a gente tem que perdoar Jesus? 7 vezes? Não, 70 vezes 7 por dia. Então você é uma pessoa que perdoa facilmente. Você é uma pessoa que ama, né? Que está sempre disposta a amar, perdoar, né? Então você é como Jesus. Então nós temos que ser como Ele é, né? Então eu estou no caminho certo, entende? Que não desiste, porque o amor, que é o amor ágape, é assim, ele não desiste, ele nunca acaba,
né? Ele está disposto a ir lá, sabe, a pedir perdão. Quantas vezes o Senhor já pediu para a gente falar, vai lá e pede perdão para aquela pessoa, mas Senhor, foi ela que errou comigo. Mas eu estou falando para você lá, pede perdão. Você quer ter a bênção ou quer ter a razão? Né? E aí o Senhor, eu quero ter a bênção, eu quero estar bem com o Senhor, eu quero estar íntimo com o Senhor. Então vai lá e pede perdão. Então amém. Então me perdoa, querido. O que eu fiz, né? O que eu fiz com você, não sei, mas quero te pedir perdão. Entende? Então a gente tem que ser um, igual Jesus falou aqui, ó. Eu sou um com o Pai. Foi o Pai que me enviou. Então você tem que ir aonde o Pai te enviar. Você tem que ser íntima do Pai. Jesus, ele fez essa oração para nós sermos um com o Pai, como ele é um com ele. Então, o propósito de vida é você ser um com o Pai, você se parecer com o Pai. Porque as pessoas vão conhecer o Pai através da sua vida, de olhar para você e ver o Pai em você. Amém? Esse o propósito, porque as pessoas, elas têm sede de Deus, querido. As pessoas têm sede do Pai. Deus é Pai. A fonte, né? A palavra pai significa fonte. Elas têm sede do pai, elas querem um pai. Um pai é aquele que dá o quê? Destino. A gente está num país onde fala muito de quê? De padroeira, né? De mãe. A mãe é aquela que gera, cuidadora, que ama, né? O foco na nossa nação é mãe. Pouco fala-se do pai, né? Na época de Dia dos Pais, você vê que está sempre em baixa. Né? Vendas de presente está sempre em baixa. Dia das Mães é a data que mais vende presentes, porque é algo maligno mesmo. É uma investida espiritual em cima disso. Porque o Pai é aquele que dá destino. Nós temos um destino certo, um propósito de Deus. E o Pai é aquele que dá destino. Eu vejo, por exemplo, na minha casa, meus filhos, né? Eles têm muito respeito, honra, né, mas eles têm uma admiração com meu esposo, com o pai. Por quê? É o meu marido que forja neles o propósito. É o meu marido que gera neles o destino. Como é importante a figura de um pai. Entende? E Satanás, ele investe tanto em famílias, né, assim, para destruir isso, para os filhos terem raiva do pai, para os filhos não terem um pai como uma referência, né? Para os meninos, os homens, né, virarem mulheres. Então, a investida é tão grande do inferno, queridos. É algo assim terrível. E nós, como mulheres, nós precisamos ter esse entendimento tão claro, né? A visão celestial tão clara em nós, para que nós, sabe, venhamos ser aquelas mulheres que edificam a casa, né? Que tem a palavra, né, auxiliadora, no original, é salvadora. Né? Então, salvar os lares. Né? A mulher que edifica, que salva para o destino certo, para o propósito certo. Então, nós recebemos de Deus, através do Espírito Santo, né? Nós recebemos a promessa. Nós temos uma herança sobre nós, a herança de Abraão. Quando Abraão recebeu a promessa de Deus, né? Lá em Gênesis, o que Deus pede para Abraão? Abraão, levanta um altar. Antes dele sair para a terra prometida, Deus fala para ele, Abraão, levanta um altar. O que é esse altar? Vai lá, junta pedras e vai levantar um altar. E você vai oferecer um sacrifício para mim. E de tempo em tempo, nessa caminhada, indo para a terra prometida, ele precisava levantar esse altar. Esse altar, querida, é um sacrifício diário que nós precisamos levantar para Deus, sabe? O que é o sacrifício? É a tua vida, é o teu corpo, né? É uma adoração, um sacrifício ali, ó, é uma adoração a Deus. Não tem como a gente chegar diante de Deus de mãos vazias. Nós precisamos oferecer a Ele adoração, né? Nós somos chamados, Deus procura na terra verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não tem como você viver na terra, né? Relacionar com Deus e você não ser uma adoradora. Deus procura verdadeiros adoradores. Será que nós somos quem Deus procura? Eu quero ser quem Deus procura, eu quero ser uma adoradora, né? Adoradora é aquela que abre mão de tudo para Ele ser o primeiro. Você coloca Deus no teu coração em primeiro lugar. Deus não aceita ser o segundo na tua vida.
sabe? Talvez o primeiro no teu coração não é Deus. Talvez o primeiro no teu coração tenha sido teu filho, teu marido, teu trabalho, até o teu ministério pode ser que seja o primeiro no teu coração. E Deus não permite. Deus não aceita ser, sabe, em disputa com ninguém. Ele precisa ser o primeiro no teu coração. Você já acordar e já pensar no Senhor. Todos os dias nós precisamos sondar o nosso coração. Porque nosso coração, ele é enganoso e desesperadamente corrupto é o nosso coração. Nós não podemos confiar no nosso coração. A Bíblia diz que de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, nós não podemos confiar no nosso coração. Nós temos que guardar ele. Andar uma vida no Espírito, né? Em Gálatas fala isso. Andar uma vida no Espírito. É uma vida de propósito, uma vida de vitória. É uma vida no Espírito. Não podemos satisfazer as vontades da nossa carne. Temos que ser mulheres maduras, mulheres que crescem, que amadurecem, né? Vou só ler esses textos aqui de Gálatas e a gente já vai orar. Aleluia. Oh, Jesus. Jesus é maravilhoso. Ele está aqui, queridas. Aqui no versículo 30, do capítulo 4 de Gálatas, fala assim, ó, mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Falando, né, do filho de Abraão, né, de Agar, da filha de Agar, né, que é Ismael, e da filha de Sara, que é Isaac, né? Porque fala de dois, quando fala na Bíblia de herdeiro, né, que é ruiós e tecnon, fala de filho maduro e filho imaturo, né? Quando o filho é imaturo, ele não recebe herança. Nós precisamos amadurecer, mulheres, né? Porque se nós somos imaturas, nós somos comparados a escravo, né? Então, se nós somos comparados a escravo, nós não recebemos a herança. Então, nós ficamos como quem, né? A gente fica com o coração doente, porque a promessa, a herança, ela não se cumpre. E aí o coração fica doente, porque é como, né, a promessa adiada, a herança adiada adoece o coração. E nós precisamos amadurecer. O teu coração tem que estar se ansiando, sabe, pela maturidade. Você tem que ansiar pela maturidade. E para isso você tem que buscar a sabedoria. Buscar ser uma mulher sábia, uma mulher que edifica, uma mulher que, sabe, tudo que Deus prepara para você fazer parte. Tem uma conferência, tem um culto de mulheres, tem né, vai ter um encontro, vai ter, sabe, vai vir uma mulher de Deus aí ministrar, um homem de Deus, vai ter um encontro tal, né? Tudo que Deus coloca para você fazer, né, para você participar, que vai edificar a tua fé, vai edificar a tua vida espiritual, vai te tornar mais sábia. Minha irmã, pega com toda a sua força, sabe? Você pode andar com mulheres sábias, né? O que nos faz ser mais sábias? Andar com mulheres sábias. O que vai me tornar águia? Andar com águias, né? O que vai me tornar tola? Ficar na roda de tolas, não é verdade? O que vai me tornar uma pessoa, né, que vai, sabe, retroceder? Andar com gente assim. O que vai me fazer olhar para baixo? Andar com gente que olha só para baixo, igual galinha, que olha só para baixo. Eu não quero ser águia. Então, vou andar com gente águia, com gente sábia, com gente que só projeta coisas nobres. Eu quero ser nobre, entende? Então, você não pode pensar pequeno. Você tem que projetar coisas nobres, querer crescer, querer amadurecer, sabe? Em nome de Jesus.
Porque é assim que o Senhor te vê, mulher. Deus olha para você e vê um grande potencial em você. Deus vê um grande potencial em você, porque Deus está trabalhando em nós. Eu vejo Deus olhando para mim, eu vejo Deus sempre me dando chance, sabe, de melhorar, sempre me dando chance de acertar, sabe? Quando eu falho, eu olho, eu chego diante de Deus e falo, meu Deus, de novo eu falhei, Pai, me perdoa. Aí Deus vai lá, minha filha, vai, bora, vamos lá. Já te perdoei, vamos embora. Segue adiante, não erra mais, vamos embora. E Ele me dá chance de eu consertar, Ele me dá chance de eu não errar mais, sabe? Então, o Senhor sempre está acreditando, sabe, investindo em mim. Nosso Deus é assim. O nosso Deus acredita em nós. O problema é que a gente não acredita. A gente pensa o pior da gente, né? Provérbios diz assim, como imagina a tua alma, assim ela é. Como você imagina a tua alma, assim ela é. Se você imagina que você é uma derrotada, é assim que você vai ser, querida. Entende? Mas Deus, Ele pensa melhor. A Bíblia fala que eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal para te dar o futuro que você deseja. Deus é que sabe os pensamentos. Ele te fez, Ele te formou, né? Foi o Senhor que te fez. Só que o pecado nos deturpou. O pecado nos transgrediu, sabe? Ele fez tanto mal para nós. Por isso que não compensa, irmãs. O pecado não compensa. O pecado é errar o alvo da tua vida. Por isso que você tem que fugir da aparência do mal, sabe? Se tem um grupinho, sabe, de fofoca, um grupinho onde pessoas estão fazendo coisas que não agradam a Deus, foge daquilo ali, sabe? Vai lá, seja uma espada de Deus, vai lá e corrige em amor, sabe? Porque nós temos que amar, né? O nosso próximo como a nós mesmos. Então, você tem que corrigir em amor. Fala, gente, não faz isso, isso não agrada a Deus. Sabe, ó, eu tô saindo daqui porque isso não agrada a Deus, não quero fazer parte disso. Mas vocês estão erradas, tá? E não faz parte disso, sabe? Porque o pecado vai só fazer mal para você. Ao quanto nós estamos remindo, a Bíblia fala, remir o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? É a gente buscar a palavra, buscar a cura, buscar a presença. Porque é a presença que vai nos restaurar. É a presença, é o Espírito Santo, é a autoridade, é pessoas ungidas. É pessoas que têm autoridade em Deus, que construiu o altar, né? Pessoas que estão na presença, jejuando, que estão né? Que estão ali com Jesus, ó, horas na presença, orando, jejuando, né? Buscando na palavra conhecimento e que vem liberar sobre a nossa vida uma unção, uma presença, uma glória para restaurar, desatar na nossa vida. Entende? Arrancar os espinhos, arrancar iniquidades familiares. Pessoas que têm autoridade em Deus. Entende, querido? Para remir o tempo. São essas pessoas que o Senhor levanta para vir e mudar o destino da nossa vida. Porque senão aqueles espíritos familiares vão continuar agindo, vão continuar, sabe, agindo na nossa mente. Porque aqui, ó, a nossa vida é transformada na nossa mentalidade. Como é que a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Transformação aqui, ó. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é aqui, ó, transformando teu modo de pensar pela palavra de Deus, né? Fortalezas da mente, padrões antigos, padrões familiares, tradições familiares que ainda estão aqui na tua mente, te impedem de viver o melhor de Deus. Te impedem de acessar ali nas regiões celestiais o que Deus já conquistou para você. É como se você tivesse uma conta bancária com milhões ali de dólares, mas você não sabe. Ah, sério que eu tenho tudo isso? Eu não sabia. Você tinha lá uma conta que você podia comprar uma casa na praia, você podia, né, comprar, fazer aí, ó, um negócio para orfanato, podia construir uma igreja, podia fazer tanta coisa. Mas você não sabia, né? Porque você não tinha conhecimento. E é dessa forma. A gente não ter conhecimento das riquezas, porque a palavra de Deus diz que ela é melhor do que o ouro refinado. Ela é melhor do que a prata. São tesouros que nós temos, mas a gente não acessa. A gente não se dispõe para Deus. Porque o Senhor vai liberar para nós quando nós nos dispomos, quando nós valorizarmos a Ele, valorizarmos a presença, valorizarmos a palavra. É melhor do que ouro, querido. E a gente acaba valorizando mais, sabe? Porque eu tava na academia essa semana
lá no meu prédio, e lá tem uma televisão na academia, e eles costumam deixar na Globo, né? Coisa que eu nunca mais vi. Aí eles deixam lá. Eu tava vendo o programa lá, foi bem no horário do programa lá daquela Patrícia Poeta. Eu tava vendo eles colocando lá um rapaz lá para cantar um gari. Parece que ele tava cantando num lugar, num restaurante, esse gari. E fez um maior sucesso esse rapaz lá, sabe? E colocaram ele no programa dela. E aí eu vi, gente, é uma coisa para mim, televisão é uma coisa tão falsa, porque tava no mute a televisão. Aí eles estavam lá fazendo, tipo, encenando, né, sem o som. E eu vendo aquilo, a Bíblia fala que aquele que tem discernimento consegue discernir todas as coisas, né? Mas aquele que não tem é discernido, né? Por quem tem. Aí eu tava olhando ela lá, abraçando ele, eles cantando, eles dançando. Gente, eu olhava e dava para ver nitidamente, a gente que tem discernimento de Deus, que era tudo falsidade. Por quê? Porque são pessoas que precisam de dinheiro, precisam transmitir uma alegria que não existe, porque eles não têm alegria de Deus, eles não têm alegria, mas transmitindo uma alegria, uma felicidade. Ela abraçando ele, e ela magrinha, né? Parece que ela tem até anorexia, de tão magra que ela tá. Porque ela precisa transmitir uma imagem de uma pessoa linda, que nem parece que ela é tão feliz, ela é tão linda assim, de tão magra que ela tá. Eu falei, Deus, olha só o que a televisão transmite para as pessoas. E as pessoas estão tão em busca de algo que vai trazer alegria para elas. Elas querem ficar assistindo coisas para poder transmitir alegria para elas, sabe? E coisa falsa. E a gente que tem aquilo que realmente é a verdadeira alegria, que é Jesus, a gente fica intimidado, gente. A gente não consegue pregar Jesus para as pessoas porque a gente fica intimidado, porque as pessoas vão rejeitar. A gente não consegue, sabe? Então eu falei, não, peraí, eu não vou, sabe, Jesus, deixar de falar do teu amor, deixar de abraçar as pessoas, sabe, amar as pessoas, porque Satanás, ele, sabe, vai para cima das pessoas, enganando, mentindo, com as armas que ele tem, que ele possui, que ele tem as armas aí da mídia, ele possui tantas coisas, porque o homem deu a ele aquilo que Deus nos deu, o homem entregou para o diabo, gente. E a gente fica aqui, sabe, achando que a gente não tem autoridade, que a gente não tem domínio sobre a terra. E Jesus e Deus nos deu domínio sobre a terra. O Senhor nos estabeleceu como príncipe sobre a terra. Deus nos deu autoridade. E nós precisamos, sabe, queridas, detestar o pecado. Não fazer parte. Jesus, quando olhou para o príncipe desse mundo, que é Satanás, ele falou para os discípulos, olha lá vai o príncipe desse mundo, nada eu tenho com ele. Então, se tem algo na tua vida ainda que está sobre o domínio das trevas, sobre o domínio de demônios, se há algo que você ainda precisa identificar aí, querida, sabe, o Espírito Santo vai te mostrar, você precisa hoje, em nome de Jesus, ficar livre, pedir perdão para Deus. Você precisa consertar, reparar o altar. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, levanta um altar, mas não vai ser com pedras lavradas. O que é pedras lavradas? É pedras, sabe, feitas por mão de homens, como tijolo. Não, vai ser pedras, sabe, rústicas. Vai ser pedras puras. Vai lá, pega as pedras, porque vai ser mais difícil de você levantar. Deus, Ele quer que nós dependemos dEle, da maneira dEle, do jeito dEle, não do jeitinho do homem. Sabe, igual Jesus falou para os fariseus aqui, ó. Vocês julgam no padrão dos homens. A justiça de Deus não tem nada a ver com a nossa justiça. Nós olhamos, julgamos, né? Ah, essa pessoa aí é de Deus. A gente olha, a gente julga, Deus vai levantar pessoas, sabe, querido? Segundo a vontade dEle. Ele escolhe aquele que não é para ser. Ele escolhe aquele que não é para ser. Quem não é, sabe, gente? Ele me escolheu, Ele quer escolher você, mulher. Que julga não ser ninguém. É esses que o Senhor julga. É esses que o Senhor escolhe. Aquele que não é nada. Sabe, que ninguém escolheu para ser nada na vida. É assim que é o padrão de Deus. Não é segundo o padrão do homem, né? Homens e mulheres que têm sabedoria, que têm capacidade, não é verdade? Que estão lá fora, conquistando, tendo sucesso. Não, o Senhor quer escolher nós, que não é ninguém, para poder ser alguém. Levantado por Ele, debaixo da autoridade do nome dEle. Na unção do Espírito, para poder ganhar, dar frutos, para poder ter domínio sobre essa terra e fazer história e deixar um legado, amém? Em nome de Jesus.
E eu quero que você feche os teus olhos nesse momento. Porque o Senhor, Ele quer restaurar todas as áreas da tua vida. Ele quer trazer vida em abundância, querida, no teu casamento, sobre os teus relacionamentos, sobre as tuas emoções, que muitas das vezes você está desacreditada, você está aí, né, infeliz, você está triste, você não consegue mais ter a alegria plena. Você acorda, você não tem entusiasmo. A palavra entusiasmo é Deus dentro. Você acorda, você não tem ânimo para se cuidar, para ir para uma academia, para ter amor próprio. Você olha no espelho, você não tem, né, prazer de se olhar e falar assim, não, eu me amo. Eu me sinto feliz comigo mesma. Eu tenho prazer de me vestir, de me maquiar, de cuidar do meu cabelo, sabe, de comprar algo para mim. Né? Você não tem amor próprio. Como que você vai amar alguém se você não se ama, mulher? Sabe, tá errado. Você tem que começar a se amar, para que você possa praticar os dois, porque os mandamentos de Deus se resumem a dois, que é amar a Deus acima de tudo e de todos, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que ter um amor próprio, se cuidando, indo para a academia, cuidando da tua saúde, procurando médicos, vendo se os teus hormônios estão tudo em dia, tuas vitaminas, cuidando do teu cabelo, da tua pele, sabe? Sabe, perguntando para Deus, Senhor, pedindo para o Espírito Santo. Eu falo para o Espírito Santo, Espírito Santo, me ajuda a me cuidar. Me ajuda a comprar uma roupa para mim, que eu vou me sentir bem, feliz. Sabe, que eu vou me sentir bonita. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos Ele que nos ensina todas as coisas. E às vezes nós não conseguimos desfrutar dele, porque nós não reconhecemos o amor de Deus através do Espírito Santo. Igual eu falei aqui do meu marido. Eu não conseguia desfrutar do amor do meu marido porque eu era orgulhosa. Muito do orgulho que está em nós, querido, nós impede você de desfrutar do amor de Deus na tua vida. O Senhor colocou essa igreja. O Senhor colocou, sabe, pessoas na tua família para te amar. E você às vezes não consegue reconhecer isso. Porque às vezes existe orgulho familiar aí, ó, geracional. Porque o orgulho, ele disfarça uma rejeição em nós. A minha mãe se sentia rejeitada talvez por ela ter perdido o pai dela. E isso ela conseguiu transmitir para mim. E eu me sentia rejeitada do meu marido falar para mim coisas que eu precisava mudar, me quebrantar, ser humilde para reconhecer. E eu não ficava, não era humilde o suficiente para reconhecer. Eu era orgulhosa. Mas Jesus, Ele é aquele que nos ensina a ser humilde. Ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos reconhecer, queridos, o que nós precisamos mudar, sermos melhores, sermos humildes, sabe? E falar para as pessoas que nós amamos, olha, realmente, tudo que você falou é verdade. Eu preciso mudar, eu preciso ser melhor. Eu reconheço que eu sou assim. Pede para Deus agora, pede para o Espírito Santo te mostrar onde você tem falhado, onde você tem errado, que área da tua vida precisa ser remida para você adquirir autoridade em Deus. Porque o Senhor quer te estabelecer com autoridade nessa terra. O Senhor quer te estabelecer como uma princesa. E princesa significa aquela que está debaixo de princípios. Quando nós estamos debaixo de princípios, a nossa vida, querida, é debaixo de confiança, é debaixo de bênçãos, é debaixo, querida, de tanta alegria, porque o nosso Deus nos abençoou tanto, Ele cuida de nós. Nós somos cuidados por Ele. Ele provê todas as coisas. Ele é o provedor da nossa vida. Ele cuida da nossa casa. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. E é assim que Ele quer fazer com você, mulher. Cuidar de todos os detalhes da tua vida. Todos. Porque é como eu li aqui em João 8. Jesus é a luz. Oh, aleluia. Oh, xarabassuri andarabá, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Onde você passar, mulher, a tua luz brilhará sobre os homens. Você nunca andará em trevas, não haverá espírito familiar te seguindo, resistindo, prendendo, levando você para prisões, para cativeiros.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, xarabassorocotarabahás. Em nome de Jesus. Quero declarar, Espírito Santo de Deus, prisões nessa noite aqui vão sendo cancelados, quebrados. Oh, Ramanasso, porque Tu és a luz, Jesus. E aonde o Senhor vem, não há trevas. As trevas que existem, elas vão sendo dissipadas no nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Toda iniquidade vai sendo agora cancelado, Deus. Porque, Deus, muitas das vezes, quando nós resistimos, como eu resisti, ó Deus, ao tratamento, à cura, à libertação, isso vem no nosso corpo, Pai. Como veio, Deus, através do câncer na minha vida. Mas eu quero clamar pela vida das minhas irmãs, que elas não vão precisar, Deus, passar por isso. De um leito, Deus, uma cama de hospital, ó Deus, de um câncer no seu corpo, mas elas vão reconhecer, ó Deus, toda iniquidade familiar, ó Deus, todo o pecado, ó Deus, e se arrepender, Pai, porque aonde há arrependimento, há libertação, há cura, ó Deus, santificação, Deus, em nome de Jesus, remissão. Eu declaro, Deus, que essas mulheres, elas serão como labaredas de fogo nessa cidade de Moarama, elas serão, Deus, como luz brilhando em meio às trevas onde elas passarem. Elas serão, Deus, como boca do Senhor, proclamando o evangelho de Cristo como discípulas fiéis. Oh Deus, em nome de Jesus, não se calarão, não se reterão a palavra. Elas, ó Deus, vão refletir, ó Deus, a alegria verdadeira de Cristo, de terem Cristo dentro delas, de terem um Espírito Santo dentro delas. Porque Jesus, Tu és a nossa alegria, Tu és a vida, Tu és o caminho, a verdade e a vida. E nós não vamos reter a verdade, nós não nos calaremos diante do que nós conhecemos, Deus. Eu declaro em nome de Jesus, se você, mulher, deseja receber uma oração de algo que você identificou e você reconhece que você precisa, através da imposição das mãos, receber agora a quebra dessa iniquidade, em nome de Jesus, você pode vir aqui à frente, eu vou orar com você, vou ungir a tua vida, em nome de Jesus, e através da unção, o Senhor vai quebrar todo jugo, para a honra e glória do nome do Senhor, amém?